Bom dia, nono ano. Então, gente, na nossa aula de hoje de física, nós vamos conhecer um pouco mais, sobre os riscos químicos. Quais são os riscos em manusear determinados reagentes químicos? Quais são os equipamentos que a gente tem que usar em um laboratório? Quais foram os principais acidentes envolvendo aí a química? Então, vai ser uma aula um pouco extensa, mas é importante que vocês prestem atenção, que anotem, como eu sempre falo nos vídeos, e esse assunto também vai cair na nossa prova, tá? Então, vamos lá, sem demora, começar a nossa aula. Bom, primeiro de tudo, gente, o que é um risco químico? Qual é a definição de um risco químico? O risco químico, gente, é nada mais, nada menos do que o perigo que a pessoa que está manuseando, manipulando determinado produto químico pode correr. E dependendo da forma que essa pessoa está manuseando esses produtos, elas podem ter problemas de saúde, podem ocorrer acidentes, tá? Então, esses acidentes, eles podem promover intoxicação, queimaduras, tá? Envenenamento e até a morte, certo? Então, é muito importante que quando a gente for usar determinado produto, a gente conheça aquele produto, a gente saiba como usá-lo, para evitar esse tipo de acidente. E o que são esses produtos químicos, O que são esses agentes químicos? Os agentes químicos que a gente pode citar, por exemplo, um álcool, uma acetona, uma soda cáustica, que muitas pessoas utilizam, por exemplo, para desentupir o ralo do banheiro, da pia, os canos. Então, esses produtos são considerados produtos químicos. A amônia, a água oxigenada, enfim, até o nosso shampoo, nosso condicionador é considerado um produto químico, um agente químico, tá? Então, aqui nós temos a definição científica que um agente químico, eles são substâncias ou compostos que possam entrar no nosso organismo. Como assim? Através das vias orais, das vias respiratórias, tá? Ou seja, a gente pode inalar esse vapor. Existe um produto chamado éter. E o éter, assim como o amoníaco, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o amoníaco, se a gente abrir um frasco e cheirar, isso acontece muito em laboratório de química, porque geralmente o amoníaco ele tem a aparência de água. Então você pega o frasco e vai cheirar, isso é uma conduta errada, e aí esse vapor, quando entra com tudo no seu nariz, é uma dor que você praticamente corre bicho. Então, gente, é muito importante que a gente saiba o que é aquilo. Viu algum frasco desconhecido? Não bota na boca, não coloca na pele, não cheira, porque você não sabe o que é. Existem também agentes químicos como o ácido, que ele vai provocar a corrosão. Então, se você joga aquilo na pele, você vai ter uma queimadura muito forte, e aquele produto ele vai começar a corroer a sua pele. Então, a gente tem sim que ter o máximo do cuidado quando a gente for entrar em um laboratório, ou até mesmo em casa, que vê alguma coisa e, eu vou cheirar aquilo ali, vou jogar na minha pele achando que é água. Não. Existem formas de a gente saber o que é. Nunca cheirar, nunca derrubar na nossa pele, tá? Então, aqui eu tenho exemplos. Uma menina, que ela sofreu uma queimadura utilizando um produto químico, sem ajuda de um especialista. Ela viu um tutorial na internet e comprou o agente, foi colocar no rosto, porque segundo o tutorial que ela viu, deixava a pele sem marcas, sem manchas, sem espinhas, e aí quando ela colocou esse produto no rosto, ela teve queimaduras horríveis, e até hoje tem as cicatrizes. Então, por que isso aconteceu? Porque ela não procurou saber, fez da forma inadequada e não era uma profissional para manusear aquele produto. Os agentes
eles também podem causar corrosão na pele, como os ácidos que eu falei, por exemplo. Uma coisa que eu vou contar para vocês. Quando eu fazia o ensino médio, eu fazia o curso técnico em Química. E aí, um belo dia, todo mundo no laboratório, e uma amiga minha pegou um vidrinho bem pequeno e ela não sabia que ali tinha ácido clorídrico. E quando ela foi pegar o ácido clorídrico, ela derrubou um pouco no tênis. E, gente, assim, foi instantâneo. O tênis dela formou um buraco muito rápido. Agora, imagina quando aquilo cai na nossa pele, tá? Se aquilo cair na nossa pele, vai formar disso aí da imagem para pior. Então, a gente tem sim que ter essa cautela quando a gente for manusear determinadas coisas. Aqui, outra coisa muito comum que os agentes eles podem causar, a coceira, tá? Tem gente que desenvolve urticária. Urticária é uma doença que você fica se coçando o tempo todo. E por quê? Porque isso provoca uma reação alérgica no seu sistema imunológico. E aí o seu sistema ele fica reconhecendo tudo como corpo estranho. E aí você fica se coçando o tempo todo. Os agentes químicos eles têm o poder sim de fazer isso também, de provocar isso. Outra coisa, né, que acontece muito, geralmente, com crianças ou até animais. Tem famílias que têm o costume de ter veneno em casa, ou soda cáustica em casa, para desentupir, né, os ralos, como eu falei. E acontece muito de ocorrer acidentes com essas crianças, porque a criança não sabe ler. Aí a criança vai lá, pega aquele produto e bebe. O que é que ela vai começar a sentir? Ela vai começar, dependendo do agente, se for um agente fraco, ela vai começar a sentir dor de barriga, dores nas costas, náuseas, vai começar a vomitar, vai sentir uma dor imensa no estômago, vai ter febre, dor de cabeça, tontura, calafrios. Isso se for um agente fraco. Se for um agente químico muito forte, essa criança ou esse animal pode chegar até a morrer. Então, é muito importante, gente, que se a gente tiver alguns produtos desses, né, que possuem risco à saúde, que a gente guarde em lugar seguro e que a gente sempre coloque no rótulo do que é que se trata aquilo, para que serve e o aviso para não mexer naquilo ali, tá? Outro tipo de acidente muito comum é com relação ao formol. Existe um procedimento que é realizado nos salões de beleza que se chama selagem ou alisamento com formol. O formol, ele é extremamente tóxico. Então, para que o formol, qual é o principal uso do formol? O formol, gente, ele é utilizado na preservação de cadáveres. Então, ele é tão forte que ele faz com que o cadáver ele fique preservado por muito tempo. Para que isso? Geralmente para estudos, né? Nas universidades são muito comuns na área da saúde que a gente estude com cadáveres, né? Estudem na matéria de anatomia. Então, esses cadáveres, eles são preservados com formol. E só da gente entrar, né, na aula de anatomia, o nosso olho começa a lacrimejar, você já começa a corizar, mesmo com máscara, com óculos de proteção, de tão forte que é o formol. E aí, existem certos salões de beleza que vão praticar esse procedimento de selagem utilizando o formol, porque descobriram que o formol ele consegue alisar a textura do cabelo. Hoje, o uso de formol, né, nesse procedimento de selagem, de alisamento, ele é proibido pela Anvisa. Mas, ainda assim, existem salões de beleza que utilizam o formol escondido até das clientes para deixar o cabelo da pessoa liso. E não vai, aparece na TV alguma pessoa que morreu intoxicada por formol, alguma pessoa que teve sérios problemas, que foi para UTI, porque o cabeleireiro usou formol sem a pessoa saber.
Então, assim, além de você ter o seu cuidado, tem que ter cuidado com os serviços que as outras pessoas vão fazer em você. Certo, professora, mas assim, cheguei no ensino médio, vou ter aula no laboratório de química. O que é que eu tenho que usar? Quais são os cuidados que eu vou ter que usar? Gente, em todo laboratório, seja laboratório de biologia, algum laboratório de enfermagem, medicina, farmácia, química, todos os laboratórios a gente tem que usar equipamentos de proteção, tá? Esses equipamentos de proteção, que eles se chamam equipamento de proteção individual, e a sigla é EPI, esses equipamentos eles vão proteger você de ser exposto a determinados produtos, tá? Então, ele vai ser o principal, o primeiro fator de segurança que você vai ter no laboratório. Então, se a gente for para um laboratório de química, o que é que vai ter nesse laboratório? Primeiro de tudo, laboratório de química ele tem que ter um chuveiro, tá? Porque o que é que acontece? Muitas vezes acontecem acidentes com ácido. Então, o ácido, ele vai começar a corroer ali a superfície que ele caiu. Se ele começa a corroer, você corre, vai para debaixo d'água, tá? Porque ali vai diminuir a atividade desse ácido. Também tem que ter um lava-óleos, que é esse desenho aí que vocês estão vendo, preto com laranja, como se fosse uma torneirinha. Quando você liga, vai um monte de jato de água no seu olho. Para quê? Para caso você tenha, né, se acidentado e cair o produto químico no seu olho, você corre para o lava-olhos, porque a água também vai ajudar a diminuir a atividade desse produto. E o extintor de incêndio, porque algumas reações químicas elas vão sim causar combustão, né? E podem causar grandes incêndios. Então, qualquer tipo de faísca de fogo que se espalhar ali já tem o extintor para apagar. Mas e os EPIs? Quais são os principais EPIs de um laboratório? Você tem que usar em um laboratório de química. O primeiro deles é o óculos de proteção, como vocês estão vendo na imagem, tá? Porque justamente onde existem reações químicas, quando você mistura um reagente com o outro, que ocorre uma explosão assim, espontânea. Eu acredito que vocês já tenham visto isso em filmes, em séries, enfim. Então, o óculos de proteção, ele vai proteger o seu olho dessas reações químicas inesperadas. Tem que usar também o jaleco, cobrindo, né, toda a parte do seu corpo, pelo menos até os joelhos, os braços, para evitar aí também qualquer tipo de exposição de queimadura. A luva também é importantíssima, jamais entrar em um laboratório de química sem luva, tá? Calça comprida, nunca short, nunca saia, bermuda, sempre calça e sapato fechado. E para as meninas é super importante que fique com o cabelo preso, porque você, como eu falei, existem várias reações que causam explosões ou combustão, por exemplo. Então, imagine, você está toda protegida e o seu cabelo está lá, bem pertinho da reação. O que é que vai acontecer? O seu cabelo vai pegar fogo. Então, por isso que é importante que o cabelo das meninas sempre fiquem presos. Das meninas e dos meninos que tiverem cabelo comprido também, tá? E aqui, já esse equipamento, né, esse tipo de equipamento, ele é utilizado em laboratórios de grande risco biológico, ou seja, aqueles laboratórios que vão manipular vírus, bactérias, tá? Grandes parasitas, enfim. Ou laboratórios de química que possam lidar com radiação, tá? Então, quais são? O óculos de proteção, a bota, né? De preferência, assim, que seja com material bem resistente, as luvas, o macacão químico que é impermeável e essa máscara com filtro. Então, é importantíssimo o uso desses equipamentos de proteção individual nos laboratórios. Bom, gente, nessa última imagem, nós vimos os equipamentos de proteção para determinados laboratórios de alto risco.
tá? Então, vamos supor que você vai para um laboratório onde você pode ser exposto à radiação ionizante. Primeiro de tudo, o que é a radiação, tá? A radiação, ela vai ser um processo em que um átomo, ele vai emitir algumas partículas, né? Vai emitir energia por meio dessas partículas. E essas partículas, elas podem causar danos à nossa saúde e à de animais, tá? Existem 3 tipos de radiação ionizante. A primeira delas é a radiação alfa. A radiação alfa, ela é considerada fraca, tá? Ela tem um poder de penetração fraco. Como assim? A radiação alfa, ela não consegue nem atravessar uma folha de papel, tá? Então, quando um átomo ele emite essa radiação alfa, ela viaja por cerca de 20 km por hora. Então, é bem rápida. A emissão dessa partícula ela é muito rápida. Só que a radiação alfa, ela não costuma causar danos à saúde, tá? Porque ela é considerada uma radiação fraca. Existe também a radiação beta. A radiação beta, ela já tem um poder de penetração médio, tá? Então, ela atravessa um pedaço de papel, mas ela não consegue atravessar uma chapa de metal, por exemplo, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa radiação beta, ela tem a velocidade de 285 km por hora. Então, ela já é uma radiação que viaja numa certa velocidade, tá? Então, como vocês estão vendo aí, qual o poder de penetração dessa radiação? Ela vai atravessar lâminas de chumbo e de alumínio. Só que quando chega numa chapa de metal, ela é barrada, ela não consegue passar. E por último, tem a radiação gama, que a radiação gama, ela é a mais perigosa de todas. A radiação gama, ela tem um poder de penetração muito forte, tá? Então, ela viaja na velocidade da luz, só para vocês terem noção do quão ela é rápida. Então, ela passa por uma folha de papel, ela passa pelo nosso corpo, ela passa por uma chapa metálica, ela passa pela madeira e ela só é barrada quando ela chega numa chapa de concreto, né? Uma chapa bem grossa de concreto ou de alumínio. Então, essa radiação gama, ela é super perigosa e ela causa muitos danos à nossa saúde. Então, o que é que a radiação gama, ela vai causar? Ela vai causar câncer. Por quê? Porque ela vai conseguir penetrar nas nossas células e alterar o nosso DNA. Aqui é só para vocês verem o poder de penetração dessas partículas que são emitidas pelos átomos. Vocês veem aí que a radiação alfa, ela não passa da folha de papel. A radiação beta, ela não passa de uma chapa de alumínio. E a gama, ela só é impedida quando ela encontra uma chapa de chumbo ou de concreto, tá? Então, a radiação gama aqui, como eu falei, ela pode causar diversos males, né, para o nosso corpo. O principal deles é que ela vai alterar o DNA das nossas células. Então, se a radiação gama, ela altera o nosso DNA, o que é que acontece? Essa célula, ela vai começar a se multiplicar de forma exagerada, né? Ela pode morrer, por exemplo. Quando uma célula morre, né, vai ocorrer uma reação em cadeia, em que várias células vão morrer, e aí pode ocorrer a formação de câncer. E outro fator muito importante da radiação gama é que ela pode, como ela vai causar danos no nosso DNA, essa radiação, ela pode causar mutações genéticas. Então, é um tipo de radiação muito perigosa, que nós, seres humanos, não devemos nunca ser expostos a ela. Então, como eu falei, a radiação gama, ela pode causar mutações, tá? Essas mutações vão ocorrer em mim? Pode ocorrer em você, mas ela pode ocorrer nos seus descendentes. Então, como vocês estão vendo aí, né, cobra de 2 cabeças,
Um cachorro que tem um rabinho, nasceu com um rabinho na testa, né? Essa característica aí de vários dedos das pessoas ou com os dedos da mão colados. Então, isso pode ser um dos, como é que eu posso falar? Um dos prejuízos causados pela radiação gama. Bom, gente, outra coisa assim ruim, tá, da radiação é que os homens, eles descobriram que dá para fazer uma bomba, tá, através dessa radiação. Então, são as bombas atômicas. O caso mais conhecido de bomba atômica foi na Segunda Guerra Mundial, quando jogaram essa bomba em Hiroshima e Nagasaki. E essa bomba, ela destruiu a cidade, matou muita gente. E até hoje esse evento é lembrado, né? Então, foi algo muito triste, porque essa bomba, imagina só, uma bomba radioativa. Então, mata as pessoas com muita facilidade. E essa bomba, ela teve um poder tão grande que até hoje existem relatos de pessoas que se desintegraram no momento da explosão, que ficou só a sombra da pessoa, por exemplo, marcado numa parede. Se vocês colocarem isso na internet, vocês vão ver. Quem acha isso pesado, eu recomendo que não olhe, tá? Mas, infelizmente, hoje, os homens, eles têm esse poder. Se quiserem acabar com o mundo, faz algumas bombas aí, joga em cada canto, pronto, acabou a humanidade. Então, por quê? Porque esse tipo de bomba, ele tem um poder muito destrutivo. Outro uso, né, da radiação são as usinas nucleares, que elas vão utilizar essa energia que é emitida, tá, desses átomos, para fornecer energia ali para as redondezas. Então, geralmente essas usinas, elas são seguras, né? Existe um nível de segurança muito grande. Mas caso aconteça algum acidente, esse acidente ele vai causar muitos prejuízos. Provavelmente as pessoas que moram ali nas redondezas vão ter que evacuar o mais rápido possível. E esse local ele vai ficar inabitável por muito tempo. Por quê? Porque ele vai se tornar radioativo. A radiação não é assim, por exemplo, eu fui exposta à radiação, então daqui a algumas horas isso vai passar. Não, gente, a radiação ela pode durar anos para poder ir decaindo, tá? Os níveis de radiação, eles demoram muito para ir decaindo. Por isso que hoje, eu acredito que vocês já ouviram falar em Chernobyl, que nós vamos falar agora. Mas Chernobyl, tá? As redondezas ali, não existem pessoas morando até hoje. Existem sim alguns poucos moradores, mas a maioria ela teve que ser retirada e nunca voltaram. Por quê? Porque lá os níveis de radiação são tão grandes que os turistas, quando vão lá, eles têm que ficar menos de meia hora, por exemplo, para não serem afetados por essa radiação. Então aí vocês estão vendo na foto a usina nuclear de Chernobyl, que houve um acidente, existe até uma série chamada Chernobyl, tá? E aí nessa série conta toda a história. Mas basicamente o que aconteceu? Aconteceu um acidente, houve uma explosão em um dos reatores nucleares, e aí esse reator ele ficou liberando fumaça por dias. E lembrando, fumaça, não uma simples fumaça, era fumaça radioativa. Então tiveram que evacuar as cidades ali ao redor. Essa fumaça, ela foi viajando, então ela contaminou até lagos. Por quê? Porque a fumaça estava lá na atmosfera. Ali, a chuva, quando caiu, contaminou o lago, contaminou o solo, contaminou tudo com radiação. Então as pessoas tiveram que sair. E hoje, tá, a cidade de Chernobyl, ela é uma cidade fantasma. Uns ou outros que moram lá porque insistiram que não ia sair, mas é uma cidade fantasma. E hoje ela recebe turistas, só que como eu falei, esses turistas eles têm que ficar pouquíssimo tempo lá, porque senão eles podem se contaminar com essa radiação, certo? Aí aqui, voltando para a nossa realidade,
existiu o maior acidente assim, radioativo aqui do Brasil. Ele é conhecido como Césio 137. O que é que aconteceu nisso aí? Um belo dia, dois catadores, eles estavam catando coisinhas para vender no ferro velho e entraram em uma clínica abandonada, uma clínica de radioterapia abandonada. Quando eles entraram, eles encontraram uma cápsula como essa aí. E dentro dessa cápsula tinha um pauzinho azul que parecia glitter, como vocês estão vendo na foto. Aí eles colocaram essa cápsula num carro de mão e levaram para casa. Porque eles pensaram, esse brilhozinho, as menininhas vão, as crianças de lá vão gostar de brincar com esse brilho. Sem saber do que se tratava, levaram a cápsula para casa. Quando chegaram em casa, um monte de gente começou a olhar aquilo, espalharam pela vizinhança, e o pó ele emitia como se fosse uma luzinha azul neon. Dias depois, as pessoas começaram a se sentir mal, e aí um monte de gente começou a ir para o hospital. Quando chegaram no hospital, os médicos desconfiaram e começaram a investigar. E viram que naquela cápsula tinha um elemento chamado Césio 137. Esse elemento ele é altamente radioativo. Então, naquele momento, todo mundo que se expôs, que tocou naquele pozinho, se tornou o quê? Contaminado por radiação. Então, um monte de cientista foi para Goiânia. Eles começaram a fazer isolamento da cidade, começaram a medir os níveis de radiação das pessoas, tá? E aí, uma das primeiras vítimas foi essa menininha. Ela foi a que mais se expôs ao césio e ela morreu assim em poucos dias por, como é que diz? Envenenamento, não, intoxicação por radioativo, tá? Então, foi um evento muito triste. Quando as vítimas foram enterradas, elas tiveram que ser enterradas em caixões de concreto. Por quê? Porque lembra que a radiação gama ela não consegue ultrapassar uma chapa de concreto? Então, e aí todo mundo que morreu devido à contaminação pela radiação teve que ser enterrado nesses caixões de concreto, separados de todo mundo, para que não ocorresse a contaminação ali daquele solo. E hoje em dia, esse montante aí que vocês estão vendo, foram containers que fizeram, containers de chumbo e de concreto, onde colocaram tudo que essa família tocou. Então, o carro de mão que levou aquele container contendo Césio 137, os utensílios da família, as roupas, tudo que essas famílias que teve um contato com o Césio 137 tocou, teve que ser enterrada aí nesse container de concreto. Porque se elas estavam com radiação no corpo, quando elas tocavam em objetos, sejam quais forem, acabava contaminando esses objetos e deixando eles radioativos também. Então, dessa forma, tiveram que pegar tudo e enterrar aí nesse container. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Quem tiver dúvidas, vamos lá agora todo mundo pro WhatsApp.